Obrigado, Senhor, por essa noite. Venha nos lavar e nos purificar com teu sangue precioso. Ó, nós queremos nos humilhar na tua presença, nos esvaziar diante de ti. Senhor, reconhecemos que tu és o nosso Deus e nós somos os teus filhos, porque cremos na obra do seu Filho Jesus Cristo. Obrigado porque fomos redimidos e lavados pelo teu sangue. Ó Senhor Jesus, leva-nos a ser guiados por ti, guiados pelo Espírito de Deus, no nosso viver diário, Senhor, para podermos crescer, fazer a tua vontade. Ó Senhor Jesus, leva-nos, Senhor, a pregar o Evangelho da graça e do reino, ó, para a edificação da tua igreja e para a glória do teu nome. Hoje à noite, Senhor, dá-nos um coração puro, ó, para ouvir a tua palavra. O Senhor mesmo possa falar a nós, por meio da tua palavra, no Espírito. Te louvamos e te adoramos. Jesus é o nosso Senhor. Nós chegamos aqui na segunda mensagem de Guiados pelo Espírito. A mensagem 6 do terceiro volume do Alimento Diário, Salvos pela Sua Vida. E é bom demais desfrutar do Senhor, principalmente esse assunto de ser guiado pelo Espírito de Deus, é algo maravilhoso. Nós somos obedientes a Deus, a vida dele está em nós e podemos realmente fazer a vontade do Senhor, sendo guiado pelo Espírito de Deus. Eu vou tocar dois assuntos sobre guiados pelo Espírito de Deus. Uma é guiado pelo Espírito de Deus para a salvação completa do nosso ser, espírito, alma e corpo. E outro item seria guiados pelo Espírito de Deus para crescer e herdar o reino de Deus. Então esses dois aspectos vai ser tocado hoje à noite, tá bom? Eu creio que todos os irmãos, as irmãs que estão presentes, a grande maioria conhece, né, que o homem é feito de três partes: espírito, alma e corpo. E na palavra de Deus, vamos ver em 1 Tessalonicenses 5:23, fala de maneira muito clara sobre isso aí, né? Sobre esse aspecto. 1 Tessalonicenses 5:23 e 24. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O mesmo Deus, quer dizer, o próprio Deus, o Deus Pai, Ele mesmo, né, vai nos santificar em tudo, para que o nosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros, sejam conservados inteiros, sejam conservados irrepreensíveis, sem nenhuma falta, sem nenhum pecado, e na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não tinha reparado, mas eu creio que atualmente, nos dias atuais, fala-se muito na vinda do Senhor Jesus, não é? E aqui fala, né? E na vinda dele, ele vai nos fazer o nosso corpo, alma, espírito, todo o nosso ser tripartido, íntegro e irrepreensível, né? Na vinda dele. Então hoje, né, nós podemos buscar essa salvação, né? Não só do Espírito, que nós somos salvos no Espírito quando cremos, mas a nossa alma ser salva dia a dia, enquanto vivemos, enquanto estamos na vida da igreja, num ambiente tão agradável, cheio de amor, para ser transformado
para ser santificado, conformado e ser glorificado ainda aqui nessa terra. Então, ele vem trabalhar em nós, né? E quando na vinda dele chegar, aí o nosso corpo vai ser até glorificado. Então, muitos versículos que podemos citar hoje à noite. Então, e o 24 é que dá muita esperança, dá muita firmeza. Nós que cremos, que temos fé, não é questão de nós querermos ser íntegro e irrepreensível em nós mesmos, mas é Deus, Ele, o mesmo Deus, Ele próprio vai fazer isso. E no 24 diz: fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Então é Ele que vai fazer isso. Isso é maravilhoso demais. A gente sabe que na nossa luta diária a gente falha, fracassa e muitas vezes a gente fica desanimado, né? Mas a gente tem que perceber que nós não podemos vencer em nós mesmos. Nós temos que vencer nele, em Cristo, no Espírito, sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Aí nós podemos verdadeiramente vencer e chegar a ser, ao nosso ser tripartido, ser irrepreensível e ser também íntegro. Jesus é o Senhor. Quando a gente fala em seguir o Espírito Santo de Deus, na verdade, o Senhor já falava isso, nos evangelhos. Só que a gente não percebia, mas ele falava isso de maneira realmente muito clara. Em Mateus capítulo 16, versículo 24, amém? Vamos ler Mateus 16, versículo 24, eu vou ler. Diz assim: então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Ele disse não para qualquer pessoa, mas para aqueles que eram mais íntimos dele e o seguiam de perto, principalmente os 12 discípulos ou 12 apóstolos aqui. Ele disse aos seus 12 discípulos, os 12 apóstolos, e tinha mais alguns ainda, né? Se alguém quer vir após mim, se alguém quer seguir o Senhor, se alguém quer realmente ser guiado pelo Senhor, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Então ele já falava isso. E é maravilhoso, porque para nós negarmos a nós mesmos e tomar a cruz, a gente sabe que não é fácil, né? Você nunca pode pedir uma criança para fazer isso. Você não consegue, né? Mas para uma pessoa já consciente, né, com uma etapa de amadurecimento maior, já com uma idade maior, certamente você pode pedir isso, né? Senhor Jesus. E aqui ele fala ainda: porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la, e quem perder a sua vida por minha causa, achá-la. Esse versículo é meio complicado, né? Que negócio é de se perder, achar? Que negócio é esse? Como que é? Quem quiser salvar a sua vida, a vida aqui é a vida da alma, tá? No original, no grego. Quem quiser salvar a sua vida da alma, perdê-la-á. E quem perder a vida da alma por minha causa, achá-la. É meio esquisito, né? Não é fácil de compreender não, né? Mas quer dizer o seguinte: se você fizer tudo aquilo que você deseja, ou que sua alma deseja, a sua alma vai se perder na volta dele. Mas se você perder a sua vida da alma, a sua vontade, por minha causa, você vai realmente ganhar, né, alguma coisa, que é a salvação da sua alma. Aí a gente dá para entender, não é? Nossa, Senhor Jesus, aqui realmente a gente precisa pedir misericórdia e graça do Senhor para realmente negarmos a nossa vida da alma e tomar a cruz, né?
Precisa realmente, Senhor, aumenta a tua vida em mim, Senhor, para me fazer isso aí. Aumenta a tua graça, a tua misericórdia, o teu amor, Senhor. O versículo seguinte diz, agora a gente vai entender melhor. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Que falar de novo na volta do Senhor. Que coisa interessante, Então o Senhor vai voltar aqui e fala, olha, o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos. Aí vai entregar realmente a cada um, conforme as suas obras. Essas obras a gente pode pensar, o que eu fiz em mim mesmo. É isso mesmo? O que fiz em mim mesmo? Não, de maneira alguma. Feitas em Cristo, e na sua volta Ele vai recompensar. Podemos entender melhor quando lemos 1 Coríntios 3, 11 e 15, falando de obra, tá bom? Vai ter mais alguns versículos sobre isso, Em 1 Coríntios 3, 11 e 15, diz assim: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata e pedras preciosas, madeiro, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um. Quando o Senhor voltar, a obra, de cada um. Pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelado pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Então fica bem claro para nós, se a nossa obra lançada sobre o fundamento que Jesus Cristo for ouro, prata e pedras preciosas, o fogo pode queimar, que vai permanecer. Se for madeira, feno e palha, vai queimar. Você pode ter uma obra de toneladas de madeira, ou de feno, ou de palha, muita obra, mas em si mesmo, o Espírito Santo com fogo provará. Vai queimar tudo, vai sobrar só cinza, não ficará nada, não haverá galardão. Mas se esse fogo queimar e você edificar, por meio do Deus triuno, que é ouro, a essência do Pai, natureza do Pai, a prata, a redenção efetuado pelo Filho, e ele foi vendido por 30 moedas de prata, e as pedras preciosas, a obra transformadora do Espírito, fazendo a obra em você, fazendo a sua obra em Deus, isto vai permanecer e você receberá galardão. Quem quer receber galardão, diga amém. Esse tem que ser realmente o desejo do nosso coração. Não só nosso, mas para que os irmãos todos recebam galardão. Se possível, a igreja toda receba galardão. Então temos que edificar por meio de Deus, Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo de Deus. Temos que fazer em Cristo, fazer as coisas no Espírito, para que permaneça e a obra realmente seja galardoada. Jesus é o Senhor. Amém? Aqui nós vemos na questão da alma, perder, achar, e se você achar, você perde. Por quê? Por que a alma é assim tão complicada, a nossa alma? Na verdade, quando o homem caiu, Adão e Eva desobedeceu a Deus, ele recebeu outra natureza dentro dele. Recebeu a natureza do pecado.
né, de Satanás. E isso está em nós, infelizmente. Eu não gosto muito de ler essas palavras, mas mostra para nós realmente a nossa condição, outrora a nossa condição do passado, né? Então eu vou ler aqui para os irmãos, Romanos 7, versículo 15. Diz assim, se a gente for ver o nosso viver do passado, acho que vai bater alguma coisa aqui, tá? Quando eu li, falando, nossa, é isso mesmo que aconteceu comigo, né? Mas, aleluia, porque Deus tem sempre uma solução maravilhosa, né? Aleluia. Então, aqui, Romanos 7,15 fala assim, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto que com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Senhor Jesus. Aqui no versículo 24, vou pular agora, depois disso tudo, né, o que eu não quero, já não sou eu quem faz, assim o pecado que habita em mim. Então no versículo 25 24 diz assim, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então realmente, eu não sei, está parecendo aqui que o homem é como fosse uma máquina, né, estragada, né? Você manda um comando, ele faz o contrário. Você quer efetuar uma coisa e ele, em vez de efetuar, ele estraga aquela coisa. Então, o homem era desse jeito. Por quê? Porque o pecado habita na carne dele. Por isso que o clamor aqui, né, é muito grande. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quer dizer, desventurado. A gente sabe que bem-aventurado é aquele que é feliz, né? Que é abençoado, né? Desventurado é infeliz. É infeliz. Homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quem livrará, irmãos? Amém. Os irmãos são ligados aí, né? Versículo 25 diz, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Louvado seja o Senhor. Se realmente nós percebermos a nossa condição, Senhor, realmente tudo que eu faço dá errado, tudo que eu quero fazer, né, vem algo que não me deixa fazer, eu faço o contrário, Senhor, mas eu me arrependo diante de Ti, eu tomo realmente a redenção que há em Cristo, o sangue derramado na cruz por Cristo, que pode me lavar e me purificar. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. É por meio dele que somos redimidos, somos salvos da nossa condição de homem caído. E o 8:1 continua. Depois de ser lavado e purificado pelo sangue, pelo Senhor, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nossa, se você tomar essa palavra por fé, você vai longe. Você vai longe. Aqui diz nenhuma condenação. Você tem alguma condenação? Tem? Hoje mesmo, você fez alguma coisa que desagrada a Deus, que você acha que foi errado, em relação à sua esposa,
relação aos seus filhos, na sua família? Tem alguma condenação? Algum pensamento que não foi tão adequada, vamos dizer assim? Alguma atitude? Alguma inveja? O teu coração se apegou a alguma coisa fora de Deus e te afastou da presença de Deus? Aconteceu isso hoje com você? Na verdade, acontece toda hora, não é? Oh, misericórdia, Senhor! Mas se nós realmente estamos em Cristo Jesus, nos unimos a Ele no Espírito, clamando pelo sangue dEle, nos arrependendo diante dEle, nenhuma condenação há. Para os que estão em Cristo Jesus. Quão importante é a gente estar no Espírito, em Cristo. A toda hora, todo dia, a todo momento, para que o acusador não nos acuse. Sejamos libertos dele, nenhuma condenação. Você pode dizer até para ele, nenhuma condenação há mais sobre mim. Pode ir embora. O acusador dos nossos irmãos que acusa dia e noite, pode ir embora. Estou coberto pelo sangue do Senhor. Eu não estou mais abatido, desanimado, não. Eu estou encorajado pelo Espírito do Senhor, porque estou em Cristo. É o poder de Deus para te libertar de toda condenação. Louvado seja o Senhor. E porque há uma coisa ainda maravilhosa no versículo 2 desse capítulo 8. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Nós estamos libertos, irmãos, da lei do pecado e da morte. Jesus é o Senhor. Você sabe que a lei do pecado e da morte é muito forte. É muito forte. Nós não conseguimos vencer em nós mesmos. Por isso, como diz a palavra no alimento diário, muitos querem seguir o Senhor à sua maneira, principalmente os filhos de Deus, filhos de pastores, querem seguir regras, mandamentos. Nós não podemos seguir regras e mandamentos, nós não podemos cumprir em nós mesmos. A lei do pecado e da morte ganha de nós e nos faz escravos. Só podemos realmente estar livres pelo Espírito da vida, pela lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. Aí podemos estar realmente libertos. A palavra de Deus é tão maravilhosa que Deus coloca aqui no passado, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou. Te livrou. Mas peraí, eu ainda estou com um problema. Mas aos olhos de Deus Ele já te livrou. É só você tomar posse por fé. Senhor, eu tomo posse por fé. Estou liberto, pelo sangue de Jesus, pela lei do Espírito da vida, pelo Espírito que habita no meu espírito. Eu estou liberto. É um poder maior do que a lei do pecado e da morte. Por isso nós, irmãos, não podemos só estar no Espírito, mas precisamos nos encher do Espírito. Nos encher do Espírito da lei e da vida. Se estiver, a gente sabe, é como um carro. Se o combustível estiver baixo, estiver acabando, andando com o vapor da gasolina, você não vai longe. Você não vai longe, você vai parar logo ali adiante. Mas se o seu tanque está cheio, você vai longe. Ó Senhor Jesus, você vai até o terceiro céu, no trono de Deus, não é? Por isso precisamos encher o nosso tanque a cada dia. A cada dia nós precisamos encher o nosso tanque. Quem aqui deixou de encher o tanque e ainda está andando o carro desde que comprou? Levanta a mão. Eu não conheço ninguém, e nem eu, tá? Quando está lá começando a esvaziar, a gente enche logo, não é?
Ainda mais com o preço de combustível que está subindo cada dia, não é? Então nós temos que encher o nosso tanque todo dia com o Espírito de Deus. Encher-nos do Espírito, tá bom? Mas como, irmão? Como que vamos encher? A palavra nos dá o caminho, nos dá a solução para isso, né? Então vamos ler aqui, Efésios 5. De 18 em diante. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Quem quer encher-se do Espírito, diga amém. Então invoque o Senhor. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. 1 Coríntios 12, 3 fala que você só diz Senhor Jesus, Ele o Senhor, pelo Espírito Santo. Então podemos sim invocar o nome do Senhor para encher-nos do Espírito. É como aquela partida que você dá que precisa de combustível. Né? É a partida. Ó Senhor Jesus, já começa. Você já começa. E vai enchendo, né? Até completar o tanque. Né? E a palavra diz aqui, como então? Né? Invocando o Senhor, falando entre vós com salmos, que é a palavra de Deus, lendo, orando a palavra, né? entoando e louvando de coração ao Senhor. Entoar e louvar ao Senhor de coração. Eu quero parar aqui, não estava no script, tá? Mas eu quero parar, porque é bom demais a gente entoar louvor ao Senhor, a gente enche do Espírito, e o inimigo foge, ele quer ser adorado, ele quer sua atenção. Quando você louva e canta ao Senhor, né? Ele foge, e o Senhor tem toda a glória, todo o louvor. Aqui vai, né? Aqui as irmãs que cantam a música sabem muito bem disso, né? Que louvam o Senhor no serviço de música, sabe bem disso, né? Lá em Apocalipse, quando fala dos vencedores, dos 144 vencedores ali, ele fala de uma maneira muito especial para esses, né? Que louvam o Senhor. Apocalipse, versículo 14, são 144 mil, e no versículo 2 diz assim: ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas quando tangem as suas harpas. Hoje não temos harpa, mas temos o órgão, a bateria, os violões, né? Com esse mesmo sentimento de louvar o Senhor, tocar ao Senhor, entoava um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos, e ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. São esses que não se macularam com mulheres, porque são castos, eles são seguidores do Cordeiro, aonde quer que vá. São esses que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro, e não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Eu fico pensando, puxa vida, que triste eu um dia não poder aprender esse hino aqui junto com 144 mil. Senhor, é muita tristeza, Senhor. Eu quero aprender, eu quero cantar, quero louvar o Senhor no meu dia a dia, Senhor. O que o Senhor quer que eu cante, Senhor? Me diga. Fala para Ele, Ele vai te dizer. Né? Abra o teu coração, cante, começa cantando. Né? As músicas que conhecemos, né? O Senhor quer realmente que nós cantemos louvor e glória a Ele. São os vencedores. São o quê? Os que são guiados pelo Espírito e seguidores do Cordeiro.
São seguidores, são os guiados pelo Espírito. Amém? Eu não sei, eu gostaria até de ousar aqui fazer uma pergunta. Os irmãos permitem? Quem gosta de cantar o Senhor? Levanta a mão. Oh, que beleza! Oh, é ótimo! Exercite esse dom, individualmente. E aqui então, que beleza! Levando a igreja toda a louvar o Senhor. Vamos exercitar esse dom, irmãos? Amém? Porque o reino de Deus é o quê? É justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Amém? Esse é o nosso viver. E aqui quando fala em Efésios, ele continua, cantando com hinos e cânticos espirituais e louvando de todo o coração. Ó Senhor Jesus. Quando a gente começa a louvar, começa a invocar o Senhor, ele tem que encher todo o nosso coração. Não deixe nenhum compartimento seu escondido não, tá? Do coração, tá bom? Deixa ele penetrar, entrar em todo o nosso coração. Ele possa habitar em nós, ele possa morar em nós. Não faça com que ele seja só um visitante, não. E ele possa habitar plenamente no nosso coração, no nosso ser. Amém? Obrigado, Senhor Jesus. E no fim é isso mesmo. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado. O que fala aqui? E dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu creio que a maior dificuldade que nós temos é que nós nem sempre nos enchemos do Espírito Santo. Mas nós temos que criar um hábito. A luta aqui é diária para nós enchermos do Espírito. Não é? Você come ontem, mas hoje eu não preciso comer mais não. É assim? Não, você precisa diariamente encher, sustentar o teu corpo, a tua alma também, com o Espírito, o teu Espírito com o próprio Espírito de Deus, invocando e enchendo-se do Espírito, louvando e glorificando o Senhor. Amém? Então vamos continuar aqui. Nós podemos fazer com que Ele, como lemos aqui, que Ele habite em nós de maneira plena, habitando em todo o nosso ser, enchendo do Espírito, por meio de invocar, ler, orar, louvar o Senhor de todo o coração, com gratidão. E junto com os irmãos, podemos realmente na comunhão glorificar o Senhor. Qual é a vontade do Senhor? Qual é a vontade do Senhor? A vontade do Senhor é saturar todo o nosso ser, nosso espírito, alma e corpo. Em Filipenses, capítulo 2, vou ler para os irmãos, versículo 12 a 14. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes. A obediência é maravilhosa, irmãos. É demais, é demais. Se existe alguém que obedeceu até o fim, foi o Senhor. Obedeceu ao Pai, fazendo a vontade do Pai. Nossa, como precisamos viver por essa vida, pela vida do Senhor que é sempre obediente. Não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então, o nosso espírito, quando cremos no Senhor, recebemos o Espírito de Deus. Nosso espírito é salvo. Agora, precisamos desenvolver essa salvação. A alma precisa ser salva. A nossa alma precisa ser salva. Quem precisa de uma alma salva pelo Senhor, diga amém. Principalmente, aqueles que têm temperamento forte, tá certo? Ou também os tímidos demais, que não manifestam o Senhor, precisa realmente ter a alma salva. Nós precisamos proclamar
precisamos testemunhar, precisamos realmente expressar o Senhor no nosso viver, no nosso andar. Alguns irmãos, quando eu vejo compartilhando, eu vejo, poxa, esse irmão é consagrado, esse irmão é absoluto, essa irmã também, né? Vamos todos nós nos consagrar ao Senhor dessa maneira, né? Permitir que Deus salve a nossa alma da nossa condição caída e amemos o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força e de todo o nosso entendimento, todo o nosso ser tripartido. Amém? Então temos que desenvolver a salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Nós lemos lá em Romanos 7, só para lembrar para os irmãos, mas aquilo que quero, esse não faço, aquilo que não quero, acabo fazendo. Vocês lembram que nós lemos isso? Em Romanos 7? Né? Mas aqui no versículo 13 fala assim, Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Nós queremos e não fazemos, mas quando Deus efetua o querer, Ele realiza em nós. Que maravilhoso. O teu querer não tem que ser o seu querer. Teu querer tem que ser o querer do Senhor. E quando Ele efetua esse querer em você, Ele vai realizar em você também. Então a nossa oração tem que ser, Senhor, a cada dia, né, quando nós nos levantamos, Senhor, vem realizar o teu querer. Né, o querer e o realizar na minha vida hoje. Que eu possa testemunhar de Ti, Senhor. Que eu possa pregar o Evangelho. E esse Evangelho hoje é pregado de maneira tão cheia do Espírito. Você chega e fala, você quer oração? Mesmo que a pessoa não queira, você ora. Mesmo a pessoa não responda nada, você ora por ela. Eu não sei quem que fica mais alegre, a pessoa que recebeu a oração ou você que fez a oração. Eu acho que as duas pessoas ficam alegres, né? Eu não sei se vocês já experimentaram. Quando a gente sai para pregar o Evangelho, como aconteceu hoje, 36 irmãos aí pregaram, irmãos e irmãs, principalmente seapistas, mais alguns irmãos, fizeram comportagem dinâmica. Eu não sei quem ficou mais alegre, aqueles que receberam a oração, a pregação, ou vocês. Vocês ficaram alegres? Certamente. Não é? É isso mesmo. Ó Senhor Jesus. Aqui fala ainda, porque fazei tudo sem murmurações nem contendas. Graças a Deus que eu percebo isso, né? Isso é uma realidade. Está havendo menos murmurações e contendas entre nós. É verdade ou não é? O Espírito parece que está enchendo o ambiente no viver da igreja, no nosso viver. Né? Mais Espírito, menos murmuração, menos contenda, para que vos torneis irrepreensíveis, de novo aqui, né? Sem pecado, sem falta e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, sem culpa, no meio de uma geração pervertida e corrupta, no qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Amém. Senhor Jesus, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Aqui fala novamente o quê? Para que no dia de Cristo, a volta do Senhor de novo. Tudo está preparado para isso. O Senhor está esperando de uma maneira tão, não digo ansiosa, né? De uma maneira tão, como eu diria, tão expectante, né? Chegar esse dia de nós sermos realmente trabalhados pelo Senhor, sendo filhos sinceros e irrepreensíveis. Ele está esperando por isso. Ó Senhor Jesus, né? Glória seja dada ao Senhor. Então a vontade de Deus é que as três partes do homem permaneçam sem pecado, íntegro e irrepreensível. E para isso, né, Ele enche o nosso ser de vida.
o Espírito é vida. Romanos 8:10 fala assim. Essa é a vontade dele, nos encher-nos totalmente de vida, no nosso espírito, alma e corpo. Aqui no versículo 10 fala assim: se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto, por causa do pecado, mas o Espírito é vida, é vida. O Espírito é vida, por causa da justiça. Quando fala de vida, puxa vida, só o Senhor tem a vida, a verdadeira vida divina. Ele tem, é maravilhoso demais. Por isso que ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é, a pessoa dele é vida. Ele diz também: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A vida do Senhor não é só para encher todos nós, mas a encher todo o nosso ser, espírito, alma e corpo. Vida em abundância. Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Também a mente é vida. A nossa alma é composta de mente, vontade e emoção, como os irmãos já sabem, né? Tá certo? E ela precisa estar cheio de Cristo, né? No versículo 8:6 aqui de Romanos, fala assim: porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Aleluia! O pendor, no original grego, ele é colocado como a mente, ou aquilo que você tem na mente, na cabeça, tá? Aqui o pendor. Se é colocado na carne, né, na obra do homem, é morte. Mas se colocado no Espírito, é vida e paz. A nossa alma também pode ser preenchida por vida e paz, tá bom? Jesus é o Senhor. A palavra grega é phronema, né? Os irmãos podem ler ali no Alimento Diário, está ali, tá bom? Eu não vou escrever não, porque eu não sou tão bom assim. Não sou bom em grego, para dizer a verdade, né? Quando a gente fala da alma, a gente fala de um viver. Um viver. Nós vivemos conforme a nossa mente, a nossa vontade e a emoção. Nós normalmente vivemos por nós mesmos, não é? Mas Deus quer nos levar a nós vivermos por uma outra pessoa, né? Por meio de Jesus. Isso é chocante? É algo realmente muito maravilhoso. Deus querer que nós vivamos pela vida de Jesus é algo maravilhoso, né? Em João, capítulo 5, 57. Aliás, capítulo 6, 57, diz assim: assim como o Pai que vive me enviou, é vida, né? O Pai é vida, que vive de eternidade passada, eternidade futura. Ele continua e vive, aleluia, me enviou. Igualmente eu vivo pelo Pai, ele vive pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Você quer viver por você mesmo ou quer viver pelo Senhor? Nós queremos viver pelo Senhor. E ele fala: aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Então devemos realmente comer do Senhor, nos alimentar do Senhor, né? Não de maneira física, mas por meio das suas palavras, por meio da palavra que é espírito e vida para nós. Por isso, no versículo 63 desse mesmo capítulo diz assim: o espírito que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Senhor Jesus. Na questão de viver por Cristo, tem outro versículo. Eu creio que alguns irmãos já conhecem, mas vou ler para os irmãos, tá bom? 1 João,
1 João versículo 4, versículo 9. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para o quê? Vivermos por meio dele. Eu diante dessa palavra aqui, tanto em João como em 1 João, eu só posso me arrepender. Senhor, eu tenho vivido tão pouco da tua vida, Senhor. Não é? Me ensina, Senhor, a viver mais por sua vida. Manifesta mais em mim, Senhor, a tua vida. Me enche mais do Espírito para que eu possa manifestar a tua vida no meu viver. Para que aqueles que me contactam, aqueles possam receber bênção, receber graça, receber amor, misericórdia. Se vivemos por meio realmente da vida dele, certamente iremos manifestar aquilo, né? A gente manifesta aquilo que a gente come, não é? Não é isso mesmo? Então, se nós comermos de Deus por meio da palavra, de oração, na comunhão, vamos falar as coisas de Deus, vamos falar Deus às pessoas, falar Cristo às pessoas, né, no Espírito. Amém? Tem muito versículo aqui, eu acho que vou ter que pular. Mas eu vou ler um versículo aqui que eu acho interessante. Gálatas 5, vou pular alguns, tá? Ó Senhor Jesus. Gálatas 5. Senhor Jesus. Versículo 25. Eu acho que esse aqui tá bom. Aqui, Gálatas 5 é demais, né? Eu vou ler 25, vou ler mais alguns versículos só para a gente se alegrar no Senhor, né? O 25 fala assim: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, no nosso dia a dia, a manifestação da nossa pessoa é viver e andar. Se vivemos no Espírito, andemos no Espírito, né? E aí nós vamos estar cheios do fruto do Espírito. O 22. Mas o fruto do Espírito é amor. Vamos ler todos esses dois versículos? Vamos. 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, retidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há. Sabe, quando eu leio esses dois versículos, me dá vontade de fazer, sabe o quê? Sabe? Não, sinceramente, me dá vontade. Senhor, entra aqui, Senhor. Dá vontade. Eu não sei qual é o sentimento dos irmãos, mas é o fruto de tudo isso, Senhor. Produz tudo isso. Entra aqui, Senhor. Entra tudo. Não esqueça nenhum, não. Oh, Senhor Jesus, né? Quanto eu preciso disso, de amor, o verdadeiro amor, alegria, oh Senhor Jesus, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quanto que eu preciso disso? Os irmãos precisam? Vamos então nos encher do Espírito e pedir para que o Senhor realmente nos conceda isso, tá bom? Nossa, eu não sei, se a gente estiver cheio do Espírito e vivendo isso tudo, a gente não vai estar aqui na terra, a gente vai estar nos céus, não? Jesus é o Senhor. O corpo também é vida, né? Falamos do Espírito, da alma, o corpo também é vida. Em Romanos, capítulo 8, versículo 11, diz assim: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também os vossos corpos mortais, por meio do seu Espírito que em nós habita. Até o nosso corpo é vida,
né, vai ser vivificado. Ó Senhor Jesus, espírito, alma e corpo é vida. Ah, Senhor, mas no nosso dia a dia, o pecado não foi erradicado do nosso corpo não, tá? Por isso que cada dia precisamos realmente colocar a mente no Espírito. Amém? Precisamos viver no Espírito, enchermos do Espírito. Senhor Jesus. Amém. Filipenses, só sobre o corpo, finalmente para terminar sobre o corpo. Filipenses 3, 20 e 21. Vou ler para os irmãos. Pois a nossa pátria está nos céus. Quem é brasileiro, diga amém. Amém, eu também sou brasileiro. Mas a minha pátria é superior. A nossa pátria é superior. Tá bom? Sim, devemos respeitar as leis desse país. Eu, como estrangeiro naturalizado, eu devo respeitar. Eu amo esse país que me recebeu. Mas a verdadeira pátria nossa é celestial. Porque nesse versículo diz assim, e é uma realidade, tem que ser uma realidade para nós, tá bom? Respeitamos, nos alegramos com esse país, mas nosso coração não está aqui, está no Senhor, está com o Senhor. Então, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Aqui fala de quê de novo? Fala da volta do Senhor. Não sei por que o Senhor coloca isso, né? Mas na verdade, Ele anseia por voltar. Essa é a verdade. Nós lemos aqui vários versículos, aqui umas 4 vezes pelo menos fala da volta dEle. Ele quer nos achar íntegros e irrepreensíveis. Ele quer fazer uma coisa aqui também, visto que, como que é aqui? Aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas, igual ao corpo da glória do Senhor. Você não vai precisar de carro não, tá? Nem de avião, viu? Se o seu corpo for glorificado, você não vai precisar mais disso não. Uma hora você está aqui, outra hora você está lá. O Senhor estava falando com 2 discípulos em Emaús. Aí de repente, no partir do pão, o Senhor sumiu. Foi aparecer lá no quarto onde estavam os discípulos, lá em Jerusalém. Mas vem cá, de uma hora para outra, é exatamente isso. Transformará o nosso corpo da glória igual ao corpo da glória dele. Isso é bom demais, não é? Oh, louvado seja o Senhor. Então o nosso corpo, a nossa alma e nosso espírito realmente é vida. A vontade de Deus quer nos transformar, nos conformar, nos santificar e nos glorificar. Todo o nosso ser. Eu só falei do primeiro item. O segundo item, vou ver se consigo falar em 5 ou 10 minutos aqui, tá bom? Fala dos 3 estágios. Ser guiado, 3 estágios de um filho de Deus. Ser guiados pelo Espírito de Deus para crescermos e herdar o reino de Deus. Vamos ler, Romanos 8:15. Quem quer crescer, diga amém. Quem quer herdar o reino de Deus, diga amém. Não, Deus realmente tem preparado isso tudo para nós. Em 8:15, nós vemos assim: porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de filiação, ou adoção aqui, a tradução melhor é filiação,
baseados no qual clamamos, Abba, Pai. É Pai, Pai. Aqui, a palavra Filhos de Deus aqui, olha o versículo 16 que fala: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Aqui o Filho de Deus, em 8,16, fala de um filho ainda pequeno, recém-nascido, né, que creu no Senhor há pouco tempo, não tem, vamos dizer assim, crescimento, e faz só a sua vontade, como toda criança. Você já viu alguma criança fazer a vontade do pai? Né? Dá uma coisa para ela e procura tirar ela da mão dela, você vê. O que acontece? Você não consegue. Né? Realmente uma criança, é tecnon, né? Uma criança recém-nascida, pequena ainda. Né? Mas o Espírito testifica que é filho de Deus. Né? Eu diria até que aquele filho pródigo, ele era um tecno. Ele era um tecno. É um filho apesar da idade, ele era um tecno. Porque ele pegou, gastou a herança que o pai tinha dado, fala assim: vou voltar para a casa do meu pai, e que o meu pai não me considera mais como filho, mas como empregado. Mas como assim? Mas como? Ele continua sendo filho. Só que está numa situação crítica, vamos dizer assim, né? Comendo comida de porcos, desobedeceu a Deus, né? Fez a vontade dele, só a vontade dele, gastou tudo que tinha, desobedeceu, mas ainda continua sendo filho. É um tecno aquele lá. Né? Assim acontece também algumas vezes conosco, né? Eu me vejo às vezes tão criança, que eu vejo assim: puxa vida, isso não está dando certo, Deus não está comigo. Puxa vida, não consigo nem passar por uma aprovaçãozinha. Ó Senhor Jesus. Mas dentro de nós, né, o Espírito testifica que somos filhos de Deus. E para esses filhos tecno, o que precisa é de cuidado, é de amor, é da palavra de Deus. Que palavra que nós podemos falar para um filho que é tecno, né? Que palavra que podemos falar? Vamos lá, em 2 Timóteo 1, 2. 2 Timóteo 1, 2, quando Paulo escreve a Timóteo. Paulo é muito sábio, sabe? Paulo é cheio do Espírito, cheio de sabedoria. Né? E Timóteo estava lá deprimido, estava triste, estava até com um problema de estômago, de estresse, dos problemas que estava tendo lá na igreja. Né? E Paulo fala uma palavra tão amável, tão gracioso, né, para com ele. Então aqui em 2 Timóteo 1, 2 fala assim: ao amado filho Timóteo. Era filho na fé dele, né? Ele diz: ao amado filho Timóteo. Fala assim, o irmão ou irmã que está ao seu lado: ao amado irmão ou irmã. E aí? Você se sente melhor agora? Sente melhor? Né? Nós somos amados do Senhor. O Senhor pagou todo o preço para nos resgatar, até morte de cruz, e depois ressuscitou por nossa causa também, e deu-nos o Espírito, a vida. E quer nos dar a coroa da vida, quer nos dar um reino. Ele nos ama verdadeiramente, de maneira intensa e completa. Às vezes fala: não, eu acho que não é tanto assim não. Não é tanto assim não. Então vamos ler mais alguns trechos aqui da palavra. Romanos 8. Versículo 32 a 39. Eu vou ler para os irmãos, tá?
Quem as condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Eu acabei de falar, além dele morrer e ressuscitar, intercede, a vida dele está em nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. A alma está sendo realmente passando pela cruz. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem coisas do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, nem qualquer outra coisa, nem qualquer no céu ou na terra, poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E aí? Você ainda tem dúvida do amor de Deus, amor de Cristo? Nada pode nos separar. Somos mais que vencedores. Vocês ainda não estão satisfeitos com isso? Quer mais um versículo? Eu vou dar mais um versículo. Tá? Vamos ler então aqui em Jeremias 31, 3. Vamos ler todos juntos então, esse 31:3? Vamos lá. De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Você pode medir o amor do Senhor para com você? Para com a igreja? Para com os irmãos? Você pode medir? O amor eterno. Eu te amei e com benignidade me atraí. Olha que palavra, né? Diante dessa palavra só podemos louvar e nos alegrar no Senhor, né? Então, esse é o primeiro estágio do filho técnico, do filho ainda pequeno, criança, recém-nascido, né? Agora vamos partir para o segundo estágio, que é Huios, tá bom? Romanos 8,14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. É o versículo central dessa mensagem. Os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. É um filho maduro. É querer ser guiado pelo Espírito de Deus, fazendo a vontade de Deus, a vontade do Pai. Aquilo que o Senhor falou, né? Aquele que quiser ser meu discípulo, negue a cruz, tome a cruz, negue a si mesmo e siga-me. É seguir o Senhor, é seguir até os vencedores que nós lemos em Apocalipse ali, tá bom? Seguidores de Jesus Cristo, amém? Senhor Jesus e os filhos herdeiros. Por final, Romanos 8:17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofrermos, para que também com Ele sejamos glorificados. Essa glória que vamos receber com o Senhor é na era vindoura, tá? Vamos reinar com o Senhor. Já foi falado em Apocalipse que receber a coroa da vida, né? É reinar com o Senhor. Eu só gostaria de ler um versículo em Apocalipse, capítulo 20, versículo 6.
Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com Ele os 1000 anos. Amém? Eu fico perguntando, em que estágio eu estou? Nesses 3 aspectos de filhos. Né? No estágio de técnon, aleluia, que o Senhor vem suprir com a palavra, com a vida, com amor, para crescer, com alimento. Ou no estádio de ruiós, um filho maduro, que faz a vontade de Deus, prega o evangelho, uma comportagem dinâmica, como estão fazendo aí, né? E ou como filhos herdeiros. Certamente a questão de ser filhos herdeiros vai ser só no final da vida, né? Se a gente for ver na experiência com os apóstolos, a gente pode ver, eles passaram por esses estágios. Todos os 11 ou 12 no final, a Matias no final, o 12º apóstolo, passaram por esse estágio. Eles eram pessoas muito duras, né? Eram pessoas muito ambiciosas, querendo a sua vontade, né? Os irmãos Boanerges, os 2 irmãos, Tiago e João, eles eram filhos do trovão, né? Não receberam o Senhor e a eles na aldeia de Samaria e disseram: o Senhor quer que descemos fogo do céu para os consumir? Então eles eram bem fortes na vida da alma deles. O Senhor até respondeu: de que espírito sois? Do Espírito Santo não é. E disputavam sentar à direita e à esquerda do Senhor no trono. Chamou até a mãe para pedir: mãe, vai lá pedir para ele, para nós sentarmos um à direita e outro à esquerda. Aí o Senhor falou: olha, vocês não sabem o que estão pedindo, né? O Pai é que vai realmente determinar quem que vai sentar à direita ou à esquerda, né? Vai passar por cálice de sofrimento. Nós vamos passar sim por cálice de sofrimento, mas não depende deles, né? Depende do Senhor. Mas no fim da vida dele, como que é? Tiago deu a vida dele para testemunho do Senhor. Estava pregando o evangelho, foi preso, né, por Pilatos e ele morreu. Né? E João, nas cartas dele, tanto em Apocalipse e principalmente os livros de 1 João, 2 João, 3 João, e amor. Ele fala: Deus é amor, amemo-nos uns aos outros, filhinhos. É um outro termo de falar que é um filho amado, né? Filhinhos, né? Amai-vos uns aos outros com muito amor. Chegou realmente a um estágio bem avançado, né? Ao 3º estágio. E Pedro, então? Misericórdia. Eu acho que eu me identifico bastante com ele, né? Ó, Senhor Jesus, o Senhor paga impostos? Paga, claro que paga. Eu tenho certeza disso, que paga. Aí o Senhor falou: Pedro, o filho precisa pagar imposto ao pai? Eita, era o imposto do templo, né? Afinal, ele é o filho, Deus é o pai do templo. O filho precisa? Não, o filho não precisa pagar imposto, né? Então vai lá e pesca um peixe, tira uma moeda e paga o imposto por ti e por mim. Como que é? Tem lógica isso, irmãos? Tem lógica. Vai lá no Lago Paraná, vai pescar um peixe, né? Vai lá, pega o peixe, pesca, tira dele uma moeda da boca dele e vai pagar o imposto por mim e por você. Vai lá. É só Deus que pode fazer isso, minha gente. Esse é o nosso Deus.
Ele tem domínio sobre tudo. Ele pode tudo. Pode fazer com que o peixe engula lá uma moeda. Pode fazer com que você pegue exatamente esse peixe. E você, o valor exato para pagar o imposto seu e dele. E ele deve ter saído contente. Opa, o senhor pagou o meu imposto. Né? Então, é a fase de crescimento. É a fase talvez de técnico ainda, né, para o Ruiós, né? E muitas outras coisas. Negou o Senhor 3 vezes, dizendo que ia morrer junto com o Senhor, se fosse preciso, né? E quando o Senhor ressuscitou, ele foi pescar, foi levar 3 apóstolos junto com ele. Na verdade são 4 apóstolos mais 2 discípulos, 6. Mas 2 são discípulos. Levaram 4 apóstolos mais 2 discípulos. Foi lá pescar, em vez de sustentar os irmãos, fortalecer os irmãos, o Senhor teve que aparecer lá e falar por ele: vai lá e apacenta as minhas ovelhas, né? Os meus cordeiros, né? Pastoreia os meus cordeiros. Então tem que ir lá atrás para ele falar. Então ainda é filho técnico, não parece para Ruiós, né? Mas no fim da vida dele, que glorioso. Ele não se achou digno de morrer como o Senhor, mas de morrer de ponta cabeça para baixo. E a palavra dele em Pedro, que maravilha. Eu vou terminar lendo alguns versículos aqui, tá bom? Né? Vamos lá, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Fala assim, né? Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santidade do Espírito, para a obediência. Olha só, o Espírito em santidade nos leva à obediência, hein? E a expressão, aqui, dá uma palavra aqui, violenta aqui, né? E a expressão de sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Graça e paz vos sejam. Ele escreveu isso, por que ele escreveu isso? Porque ele desfrutou disso. Ele não desfrutou de uma graça e paz de maneira simples, não. Eram multiplicadas, quanta graça e quanta paz. É graça sobre graça, é mais do que isso, é graça e paz multiplicada. Não é uma somatória, é uma multiplicação. Seja com vocês todos. Que palavra boa, né, dele, né? Imagina, eu recebo, Pedro, eu aceito. Ai, graça e paz vos seja multiplicada. Eu quero isso aí. Vocês querem isso também? Aleluia. Em 2 Pedro ele fala a mesma coisa no versículo 2. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Mas ele realmente conseguiu pegar o objetivo da nossa vida. Ele conseguiu, aqui nessas epístolas, chegar à meta final nossa, que nós acabamos de falar aqui. E guiados por Deus para a salvação completa, guiados por Deus para crescimento para o reino de Deus. Então, para a salvação completa, ele fala aqui, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7 a 9, versículo 9 é o final, mas o versículo 7 a 9, ele cimentou muito essa questão da fé, e é maravilhoso, né? Para que o valor da vossa fé, uma vez confirmado, muito mais precioso do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. O que é isso aí? O que é? É a volta do Senhor de novo. Tá vendo? Só nosso coração tem que estar pegado a isso mesmo, querer no coração a volta do Senhor, né? Apesar de ele, só ele sabe o dia, né? O Pai, né? Tá certo? E a quem não havendo visto a mais, no qual não havendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Amém. Obtendo o fim da vossa fé,
a salvação das vossas almas. Vamos chegar lá, né, irmãos? Tá? Aqui ele fala, tá? Não de maneira individual, de maneira coletiva, e como igreja, como irmãos, é um ajudando o outro para alcançar esse objetivo, a salvação das vossas almas. Amém? Quando um fraqueja, outro levanta, outro começa a orar por ela, fala uma palavra de consolo, uma palavra de amor, de fortalecimento, ajudando, pastoreando. Por isso, vamos atrás dos irmãos que estão em dificuldades, obtendo o fim, da vossa fé, salvação das vossas almas, das nossas almas. Amém? E a questão do reino, nós podemos ver 2 Pedro 1, versículo 10. 10 e 11. Vamos levantar e ler esses dois versículos? Vamos ler? Vamos levantar? E depois vou orar, tá bom? Amém? Amém. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra Espírito e vida. Podemos desfrutar de Ti, na Tua palavra, conhecer um pouco do Teu coração, conhecer um pouco da Tua vontade, o Teu desejo para com cada um de nós, Teu desejo para com a igreja em Brasília e com todos os irmãos e irmãs presentes. Certamente o Senhor nos ama com amor eterno.